uma hora que a gente não teve outra alternativa. Vai ter que olhar para essas sombras agora. Om Namah Shivaya, meus queridos amigos e amigas, espero que vocês estejam bem. Eu sou a Lu Costa e vocês estão aqui na nave do Natural Journey. Estou passando por aqui hoje para compartilhar algumas informações a serviço da inteligência e não a serviço do ego, sobre a história que está sendo contada no céu nesse momento e como essa história está determinando a história que está sendo contada aqui embaixo na Terra, porque no final das contas o que está acima é como o que está abaixo. Então eu gosto de pensar nos trânsitos astrológicos como se fosse uma novela. É uma história que está sendo contada, protagonizada por alguns personagens principais e alguns personagens coadjuvantes, que são os planetas. E durante essa novela tem episódios onde os personagens eles estão se dando bem, eles estão se entendendo, eles estão tendo conversas harmoniosas, amistosas, estão se ajudando, né, trabalhando de uma forma colaborativa, cooperativa, tá tudo numa nice. Mas tem momentos dessa novela que o enredo ele fica um pouco mais tenso, né? Então os nossos personagens eles começam a se desentender, eles começam a tretar, a ter algumas discussões acaloradas, né? A parar algumas arestas, né, até algumas DRs, que é justamente o momento que a gente está vivendo aqui embaixo, né? Então, nesse momento, o céu está muito carregado, tanto de aspectos astrológicos desafiadores, como de bomba, fumaça e míssil. Isso porque a gente tem dois personagens principais nesse capítulo, né, dessa novela celeste, que é nada mais, nada menos do que Marte, o deus da guerra, com Plutão, o deus do submundo. Então esses dois caras, eles vêm tretando aí já há algum tempo, né? E para a gente entender melhor assim a natureza, né, desses conflitos, vamos falar um pouquinho sobre a personalidade, né, desses personagens, o que eles representam para a astrologia. Bom, gente, Marte é o deus da guerra, né? Então ele representa a nossa pulsão de vida, a nossa energia vital, né? A sexualidade, a agressividade, e ele que rege a guerra em si, né? Os campos de batalha. Então, Marte fala sobre explosões, sobre cortes, sobre ferimentos, sobre aço, metal, é uma energia bem bélica, né? E com quem que o guerreirão do zodíaco estava tretando? Nada mais, nada menos do que com o enigmático, profundo, misterioso e letal Plutão, o deus do submundo, né? Então, Plutão, ele é o planeta que rege o signo de Escorpião, né? E ele fala basicamente sobre as sombras, né? O nosso universo sombrio. Tudo aquilo que não é manifesto, tudo aquilo que não está na superfície, habita o reino de Hades, né? Todas as coisas que a gente varre para debaixo do tapete, tudo aquilo que a gente não tem coragem de olhar, de encarar de frente, né? Essas coisas elas não somem magicamente só porque a gente não consegue lidar com elas, né? Elas vão sendo colocadas ali, trancafiadas num porão, e lá elas permanecem ganhando cada vez mais força, né? Então, o nosso Deus trevoso Plutão, que fala sobre morte, sobre transformações profundas, né, sobre rupturas, sobre a gente ceifar da nossa vida aquilo que não serve mais, estava tretando nada mais, nada menos do que com o deus da guerra, né, o bélico Marte. Marte, por sua vez, ele também mudou de roupagem, né, porque ele estava adotando uma postura muito diplomática, cordata, conciliadora, buscando pela paz, pela justiça, pela harmonia, pelo equilíbrio, quando ele estava lá no signo de Marte, né? Mas agora o nosso guerreirão ele ingressou no reino de Hades, né? Então a sua roupagem ela mudou completamente. E agora o nosso guerreiro ele não está mais buscando a paz. Pelo contrário, agora o nosso guerreiro ele está buscando por vingança, né? Ele adotou uma postura extremamente passional, né, uma postura extremista, né, de tudo ou nada, né, e ele vai promover uma guerra mais dark, né, uma guerra movida por questões muito profundas, enraizadas, né, uma guerra movida por dores, né, por feridas antigas que não foram tratadas, né, então ele vai chamar as sombras na superfície para que elas possam ser reconhecidas, olhadas e
tratadas, né? Então, tudo isso acontece, esse movimento, né, das sombras virem para a luz da consciência, acontecem justamente para que a gente tenha a oportunidade de tratar essas feridas, né, e promover as transformações que a gente precisa promover nas nossas vidas individuais e coletivas para dar sequência aí à nossa jornada de evolução, né? Então, Plutão, né, que é o outro personagem dessa trama, ele também fez um movimento na semana passada, ele estava em movimento retrógrado no signo de Capricórnio, né, então o deus da morte, ele estava mais na moita, ele estava ali mais recolhido, né, só observando ali, né. Bom, deixa eu ver aí o que, que a humanidade vai fazer nesse momento de trégua, né? Ele estava dando para a gente a oportunidade da gente revisar os nossos regulamentos, da gente estruturar melhor as coisas, né? E aí, desde a semana passada, ele falou: chega, acabou o tempo, e voltou a andar para frente. Ele ainda está no signo de Capricórnio, mas em janeiro ele retorna para o signo de Aquário. E toda vez que Plutão se move no céu, meus amigos, vem chumbo grosso pela frente, tá? Inclusive, né, quero compartilhar uma dica com vocês. Uma das formas da gente aprender a interpretar os trânsitos astrológicos é justamente observando o que está acontecendo no céu versus o que está acontecendo aqui embaixo, né, nas nossas vidas individuais e coletivas, né? Então, conforme a gente vai observando, né, como essas energias se manifestam aqui na Terra, a gente vai entendendo, né, como esses planetas operam, né, e o que esses trânsitos astrológicos eles representam para nós nesse game aqui embaixo, né. E quando Plutão ele entrou no signo de Aquário, eu até fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui embaixo na descrição, foi justamente naquele período onde aquele cara entrou numa escola e matou um monte de criança, né. Então, olha que interessante, o deus da morte entrou ali no signo das massas, da coletividade, e aí causou, né, essa situação. Na verdade, assim, foi o estopim, né, para que essa situação acontecesse, e provavelmente outras coisas cabulosas devem ter acontecido aqui embaixo. É só a gente pesquisar o período que a gente vai saber, né? Então, quando o Plutão passou por Aquário da última vez, aconteceu nada mais, nada menos do que a Revolução Francesa, né? Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, porque o retorno de Plutão para o signo de Aquário promete balançar as nossas estruturas aqui embaixo. Mas o simples fato, né, de Plutão voltar para o seu movimento direto já mexeu, né, com as coisas aqui embaixo, né? Então, durante esse período, a gente teve o estopim ali da Guerra de Israel, né? E então são trânsitos assim que apontam para uma necessidade da gente entrar em contato com as nossas sombras, né? Eu acredito que esse seja o grande ensinamento de Escorpião. E assim, esses trânsitos eles estão preparando o terreno, né, gente? Porque a gente teve a quadratura de Plutão com Marte, Plutão voltou para o movimento direto, Marte entrou ali no reino de Plutão, no reino de Hades, em Escorpião, e daqui a pouquinho vai chegar o bonde, né, do Escorpião, né? Mercúrio, Sol, né? Então a gente vai ficar com o céu muito escorpiano. E vamos falar sobre esse arquétipo de Escorpião, né? O que Escorpião ele representa na astrologia? Bom, sem sombra de dúvida, Escorpião é uma das energias mais desafiadoras do zodíaco, né? E eu posso falar isso com propriedade porque eu carrego essa energia na minha natureza. Então, a minha vida, ela sempre foi marcada por perdas, né? Sempre foi marcada por transformações muito profundas, por rupturas, por momentos desafiadores. E justamente por ter transitado no Vale das Sombras que eu busquei pela luz, né? Então a minha vida ela é marcada por muitos aprendizados que partiram de um lugar de dor e sofrimento, né? E eu honro muito, né, todas as situações desafiadoras que eu enfrentei na vida, né? Porque eu pude aprender coisas que com certeza eu nunca mais vou esquecer, né? Então são aqueles aprendizados profundos, né, que ficam enraizados dentro do seu ser, né? Então eu costumo dizer que a sombra é mãe ensina, né? Ela ensina muito mais do que a luz, inclusive, né? Porque quando a gente está vivendo um momento muito luminoso, muito maravilhoso, a gente entra numa zona de conforto, né? Mas a dor, ela não te deixa ficar nessa zona, porque ela não é confortável, né? Então ela te estimula a buscar, né, por uma solução, né? Ela te estimula a buscar uma forma, né, de tratar essa ferida, né? E eu acredito que os conflitos que vêm acontecendo ali no Oriente Médio conversam muito com essa energia, né, gente? Porque agora a gente está tendo o expurgo,
né, de uma ferida que não foi tratada, né, de uma ferida que virou, assim, que tomou o corpo inteiro e que virou uma ferida enorme, né, que fica saindo pus, né, uma ferida purulenta, né. Então, como essa ferida não foi tratada, mais dia ou menos dia ela ia estourar, né, ela ia explodir. E essa guerra é uma guerra muito passional, né? Uma guerra muito extremista, né? Bem no estilo escorpiano mesmo, de tudo ou nada. E ela parte de um lugar muito profundo de dor e sofrimento, né? Então, não vou entrar nessa seara política, mas imagina você, né? Você está vivendo, você é um cidadão comum, né? Está vivendo ali na sua terra com seus familiares, né? Na sua casa de boas, e de repente vem uma determinação que aquela terra não pertence mais ao seu povo, né? E aí você é expulso do seu lar e forçado a morar numa região extremamente pequena e altamente populosa, né? Então, só a título de curiosidade, a faixa de Gaza, gente, ela não tem mais de 360 quilômetros, né? Então, uma região super pequena, que os palestinos, inclusive, falam que é uma prisão, né, a céu aberto, porque ela é murada, né? Israel controla o que entra e sai de lá, né? O Egito também controla de um outro lado o que entra e sai, né? E as pessoas vivem ali em condições desumanas, né? Sem ter acesso a saneamento básico, a infraestrutura mínima necessária para ter uma vida digna, e é uma região de conflito, né? Vira e mexe tem ataques ali naquela região. Então são pessoas calejadas pela vida, né? São pessoas que eventualmente perderam parentes, familiares, amigos, né, por conta da guerra. São pessoas que foram forçadas a deixar a própria terra para viver em uma região de escassez, né, uma região extremamente populosa, com condições subhumanas, né, e que não só passou por isso, mas viu os familiares passando por isso, né, pais, mães, avós, filhos, né. E, enfim, essa ferida ela já existe há bastante tempo e ela não foi devidamente tratada, né. Então, esse sentimento de ódio, né, esse sentimento de essa sede por vingança, ela vai crescendo ao longo do tempo. E quando a gente tem um ataque que parte desse lugar, né, da dor, da sede por vingança, meus amigos, não tem o que segure, né? Não tem o que segure. Então é uma guerra extremamente negra, né? Uma guerra sombria, uma guerra extremista, né? Desse tipo mesmo, tudo ou nada, eu não tenho nada a perder, né? Eu passei a minha vida inteira sofrendo, né, por essas decisões que foram tomadas, né? E agora está na hora de buscar por aquilo que é nosso, né? A gente reavia aquilo que é nosso por direito, né? E eu não estou assim tomando partido de ninguém, mas eu estou compartilhando com vocês esse arquétipo de escorpião, né? É uma guerra extremamente passional, né? E uma guerra dark, sombria e estrategista, né? Porque a energia de escorpião, ela não é uma energia impulsiva, ela é uma energia violenta, mas ela não é impulsiva, pelo contrário, a escorpião é uma das energias mais estrategistas do zodíaco, né? Uma energia secretiva, que tem essa habilidade de ler os mistérios ocultos do coração das pessoas, né? Então o escorpião ele tem um raio-x para sombras, né? E aí ele vai simplesmente coletando essas informações, né? Traçando a estratégia, e quando ele parte para ação, ele parte para ação de uma forma obstinada, né? É uma energia muito obstinada, assim, ele não perde o foco daquilo que ele quer, né? Ele vai fazer o que tiver que ser feito, né? O que for necessário, né? Para obter aquilo que ele quer. Então é uma energia que conversa muito, na minha visão, né? Com os conflitos que estão acontecendo ali na região, né? Do Oriente Médio, assim. Além de ser um expurgo de uma sombra coletiva, né, gente? Assim, são ataques assim violentos, né? Que não deixam dúvidas, né, de que a humanidade ela tem um lado luminoso, mas ela também tem um lado bastante sombrio, né? Tudo no universo é polar. Né? Então, a luz existe da mesma forma que a sombra. E a sombra, né, a morte, o caos, a destruição, isso faz parte da natureza de todo o universo. Né? Então a gente observa mortes de constelação, né, da mesma forma que a natureza também se deteriora, morre, né, e faz parte, né, a morte ela faz parte do ciclo da natureza. Né? Então é isso, né? Eu acho que esse é um dos ensinamentos mais profundos de Escorpião. A morte ela faz parte,
né? A morte, a sombra, ela faz parte da natureza. E essas coisas todas acontecem para que a gente tenha a oportunidade de dar espaço para coisas novas na nossa vida, né? Então, assim, a morte, ela precede o nascimento de algo novo. E às vezes a gente precisa ser confrontado com as nossas sombras de uma maneira mais grotesca, né? De uma maneira mais chocante, para que a gente não fuja, né? Porque enquanto a gente está conseguindo ali varrer para debaixo do tapete, né, enquanto a gente está conseguindo viver como se nada dessas coisas existissem, a gente vai seguindo em frente, né? A gente não olha para as nossas sombras, né? Só que em determinados momentos a gente precisa encarar as nossas sombras para que a gente realmente consiga promover as transformações que são necessárias para a gente continuar o nosso processo, a nossa jornada de evolução, enquanto indivíduos, enquanto humanidade, né? Então, acho que esse é um conselho importante, né? Até porque a gente está vivendo também uma temporada entre eclipses, né? Então a gente teve o eclipse solar no signo de Libra, e agora a gente vai ter um eclipse lunar no signo de Touro, então a gente está justamente entre dois eclipses, e em eclipses, né, a gente costuma ter o acesso a algumas questões ocultas, né? Então pensa que o eclipse que a gente teve, né, no signo de Libra, o eclipse solar, né, em Libra, é um encontro ali do Sol com a Lua, né? Então o Sol representando a consciência e a Lua representando o nosso universo inconsciente. Então o Sol, ele ilumina o nosso inconsciente, né? E faz a gente conseguir acessar algumas questões que até então eram ocultas para nós, né? Então é um momento mesmo de expurgo das nossas sombras, né? É um momento da gente encarar as nossas sombras, da gente não negar as nossas sombras, até porque negar as sombras é muito perigoso, né? A gente vai colocando as coisas para debaixo do tapete, a gente vai fingindo que as coisas não existem, só que essas coisas elas não somem de uma maneira mágica, pelo contrário, elas só vão ganhando força dentro da gente, né? E aí quando elas resolvem sair do buraco, né, onde a gente trancafiou, elas saem marombadas, né, com uma potência gigantesca, né? E aí a gente não vai ter outra alternativa a não ser encarar essa sombra, só que aí de uma forma traumática, de uma forma muito mais desafiadora, né? Que é justamente o que está acontecendo ali no Oriente Médio, né? A gente não tratou essa ferida, né? A gente fingiu que essas coisas não existiam, e aí teve uma hora que a gente não teve outra alternativa. Vai ter que olhar para essas sombras agora, né? E da mesma forma é com a nossa vida, né? Se a gente não cura os nossos traumas, os nossos medos, as nossas inseguranças, né? A nossa raiva, a nossa inveja, essas coisas todas elas vão aumentando. E quando elas encontrarem uma portinha para se manifestar, elas vão se manifestar com tudo, né? Então, causando, né, assim, uma devastação nas nossas vidas, né, promovendo uma verdadeira guerra, né, uma revolução nas nossas vidas. Então, aproveitem esse momento, né, onde a gente está vivendo um período bastante desafiador para entrar em contato com as suas sombras, né? Então, tá na hora da gente encarar as nossas sombras, da gente entender, né, que a sombra ela faz parte da vida, né? Então, da mesma forma que existe a luz, existe a sombra, e a gente não pode negar, né, o lado feio, né, o nosso lado feio, o lado feio da humanidade, né? Porque essas coisas elas vão piorar com o tempo. E aí a sombra ela vai ganhando força, vai ganhando força, vai ganhando força, e fica ali só arquitetando, né, um plano para ela sair desse buraco, né, invadir a sua vida, tomar conta da sua vida, né? Inclusive é o que a sombra faz, né? Quando ela não é vista, quando ela não é tratada, ela toma conta das nossas vidas, mas de uma maneira inconsciente, né? Tem um livro que chama O Efeito Sombra. Eu quero ver se eu gravo um vídeo para compartilhar com vocês algumas das artimanhas das sombras, né? Quando as sombras elas não são ouvidas, elas não são tratadas, elas não são integradas, né? Elas se manifestam nas nossas vidas através das nossas atitudes e dos nossos comportamentos, mas de forma camuflada, né? Então, por exemplo, a projeção, né, que é um mecanismo bastante conhecido aí por todo mundo, né? Ao invés da gente assumir que essa sombra faz parte da gente, né? Ao invés de eu assumir, por exemplo, que eu sou invejoso, a gente transfere a nossa sombra para o outro, a gente projeta a nossa sombra para o outro, né? Então, não é que eu sou invejoso, né? É que fulano de tal é parecido mesmo, né? Ele acha que ele é o centro das atenções, o centro do universo, e por aí vai, né? Então, a gente faz isso o tempo todo, para não reconhecer as nossas sombras, a gente projeta, né, o problema para as pessoas, a gente projeta as nossas sombras para os outros, né? Entre outros mecanismos, né? Porque a sombra é ardilosa, né? Então ela sabe se manifestar
usando aí alguns argumentos, algumas justificativas, né, que a gente não assume que o problema é nosso, né, a gente acha que o problema é do mundo, das pessoas, enfim, né. Então eu pretendo fazer um vídeo, né, para a gente explorar um pouco, assim, os efeitos da sombra nas nossas vidas, né, e eu espero que, apesar desse momento ser um momento desafiador, né, um momento a gente pode entrar em contato com questões que estavam ocultas para nós, questões relacionadas a nós mesmos, questões relacionadas aos nossos relacionamentos, à vida de uma forma geral, por mais que seja desafiador a gente acessar as coisas, essas coisas, né, que antes eram ocultas, é muito libertador, né? A verdade é libertária, né? Então, quando a gente acessa a verdade sobre nós, sobre as nossas relações, a gente tem a oportunidade de se posicionar perante a verdade, né? E aí sim a gente vai ter uma oportunidade real de tratar essas sombras, né? De evoluir, de se libertar dessas sombras e não continuar sendo comandados por elas sem que a gente tenha consciência disso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê numa próxima. Om Namah Shivaya.